Aviso: este vídeo trata de violência sexual, abuso psicológico e coerção reconstituídos dramaticamente a partir de relatos históricos e estudos. Há cenas de punição emocional e controle corporal. Algumas passagens podem ser desconfortáveis. Se precisar, afaste-se e cuide de si. Você entra pelo corredor com as mãos úmidas do medo, as sandálias arrastando um pouco na pedra polida. O ar cheira a incenso e seda abafada. Há um som constante de água, como se o palácio respirasse por canais. Velas tremulam, projetam sombras longas nas paredes pintadas de amarelo. Um eunuco acompanha você em silêncio e, antes que consiga lembrar do próprio nome, uma mulher mais velha prende seu olhar e sussurra: aprenda as regras ou perderá mais do que a liberdade. A voz dela não é austera nem dócil, é prática. Ela sabe que regras salvam vidas dentro daquele labirinto, mas também sabe que as mesmas regras matam partes de quem você era. Eu sou essa mulher. Era uma das que esperavam, ensinavam, mediavam. Hoje, sou uma voz que volta ao corredor para contar o que vi e o que aprendi. Não como apologia, mas como denúncia. O que vem a seguir é dramatização baseada em práticas documentadas e relatos variados, não uma lista exaustiva, nem uma história que se aplica a todas as cortes. Cada palácio tem suas nuances, ainda assim, há padrões que se repetem. Vou te descrever os rituais proibidos dentro do harém, as técnicas de poder que quase nunca chegam aos livros de escola e por que eles eram e são perigosos. A primeira regra que sussurraram para você é simples e terrível: vire o corpo. Não se volte de costas ao centro do salão sem aviso. Não mostre a nuca como gesto de confiança. Naquelas paredes, costas abertas são uma oferta. Costas fechadas são um escudo construído com memórias. Min, a concubina que me ensinou a andar como uma folha no vento, ensinou-me a fazer do corpo uma fala. Ela girava os ombros com precisão, posicionava o queixo, deixava a linha das costas como um segredo. Era uma coreografia de sobrevivência. Não se esqueça, dizia ela, o corpo fala mais alto que a palavra. Quem controla o corpo, controla a história que você pode contar sobre si. Aprenda as primeiras 3 regras agora, porque são uma pequena genealogia do controle. Primeiro, a postura. Sempre lateral, sempre oferecendo uma face e escondendo a retaguarda. Segundo, a voz. Nomes próprios são perigosos. Referir-se a si mesma em terceira pessoa apaga a autoria de seus atos. Terceiro, o olhar. Nunca, sob nenhuma circunstância, fixe o olhar do imperador ou de quem detém o poder, porque o olhar é uma ponte que pode ser atravessada à força. Essas regras parecem rituais de etiqueta, decoro palaciano, mas eram técnicas de sujeição. O corpo e a linguagem são territórios políticos. Quem os domina molda quem você pode parecer aos olhos do mundo. Regra 1. Vire o corpo. O que ela protege realmente? À primeira vista, a posição lateral impede um gesto brusco, evita um incidente, protege a aura do palácio. Por baixo dessa justificativa, há algo mais afiado. Quando você vira o corpo, seu rosto e sua história ficam controláveis por outra pessoa. Se você não se apresenta de frente, ninguém pode ler suas expressões com facilidade. Ao mesmo tempo, você perde a possibilidade de recusar com a própria expressão. E se você não pode recusar, o silêncio vira cumplicidade forçada. Você faz menos porque passa a acreditar que as regras do salão são a única narrativa possível. Se essas primeiras instruções soam absurdas, lembre-se de que a intimidação começa por pequenos gestos. Há 20 regras, disseram, e cada uma tem o mesmo propósito: transformar um sujeito em objeto administrável. Antes de seguir, se você gosta de histórias ocultas, curta e siga, isso nos ajuda a trazer outras vozes esquecidas. Agora fique comigo. Há regras que governam o corpo, outras que governam o prazer, ainda mais que governam a procriação e o destino da sua família. E há rituais que, proibidos oficialmente, eram praticados em segredo, atos de resistência tão sutis que se parecem com costura. Regra 2. Fale de si como se fosse outra. Não diga eu, diga esta ou aquela. Chamavam isso de idioma da ausência.
O próprio nome se tornava um risco, porque nome era contrato, e contrato podia ser exigência. Quando aprendi, sentir foi a parte mais difícil. Como você pode admitir medo quando não existe quem admita ter medo? A linguagem em terceira pessoa é um apagador. Ela desloca a responsabilidade do sentir para um substantivo frio. Psicólogos contemporâneos diriam dissociação. No harém, isso tinha outra denominação, menos clínica e mais prática: controle. Regra 3. Não olhe nos olhos. Por quê? Porque o olhar desafia a totalidade do poder. Um olhar duradouro pode ser uma declaração: eu ainda existo. Remova o olhar e a pessoa torna-se uma superfície a ser projetada. Havia ocasiões em que as mulheres se reuniam e, no ato mais íntimo de rebeldia, mantinham olhares por um segundo a mais, e esse segundo multiplicava-se como fio que une pontos distantes. O perigo era real, um olhar poderia ser interpretado como insolência, punição imediata. Por isso, olhar se tornou ritual proibido quando o poder precisava de obediência sem coração. As regras não existem sozinhas, elas formam redes. Depois que o corpo e a linguagem foram domesticados, havia regra sobre o que se podia sentir, como se devia reagir. Não havia permissão para gemer ou demonstrar prazer audível, nenhuma reação era aceita, porque a reação era prova. Se algo fosse feito sem resistência, o mecanismo que sustentava o palácio transformaria a ausência de grito em documento de consentimento. A regra do silêncio durante o ato não é apenas decoro, é produção de prova que pode ser usada no futuro como sentença contra você. Regra 4. O silêncio como evidência. Lembre-se de mim novamente. Ela me ensinou a controlar a respiração, a mascarar sinais. Ensinou técnicas quase cirúrgicas para simular indiferença. É teatro, dizia ela, e o público é implacável. No entanto, teatro sob coação corrói. Com o tempo, você começa a esquecer se aquilo que finge deixou de ser atuação. Dissociação, memórias fragmentadas são consequências reais. As mulheres aprendiam a dividir a própria história em cenas que não se conectavam. Para sobreviver ao tribunal interno da vergonha, elas separavam a vida em episódios estanques, cada um com suas regras de comportamento. A dissociação funcionava como uma tábua de salvação, mas também como uma sentença de perda de identidade. Há um ponto onde o controle corporal converge com a política: a reprodução. Regra 5. Reporte a gravidez imediatamente. Essa é uma das regras que aparece em quase todos os relatos palacianos, em diferentes épocas e impérios. A gestação é um ato político, não uma experiência privada. A notícia de uma gravidez passa por médicos do palácio que analisam a linhagem, por eunutos que vigiam memórias, por oficinas de presente que calculam dívidas. O corpo que gera passa a ser um território de disputa. Quando o ventre cresce, você deixa de ser uma mulher isolada e torna-se um vetor de futuro político. Por isso, o controle é imediato e implacável. Imagine, você descobre estar grávida. Em vez de alegria, vem o protocolo. Isolam a câmara, mandam chamar o eunuco-chefe. Há exames, consultas com médicos do palácio e um calendário político traçado conforme as potencialidades da criança. A análise posta em prática aqui funciona por interesses. Qual sangue soma ao sangue do trono? A decisão sobre o destino daquela gravidez nem sempre é apenas da mãe. A autonomia reprodutiva é dissolvida em uma planilha de cadeias, heranças e alianças. E o que parece proteção, cuidados médicos, pode ser, e muitas vezes foi, vigilância camuflada. Regra 6. A permanência prostrada após o encontro. Após a visita do imperador, as concubinas tinham ritos de retorno ao quarto que funcionavam quase como uma verificação de integridade. Era necessário permanecer numa posição de submissão, relatar de maneira controlada ao eunuco e permitir que olhares e toques de exame fossem feitos por médicos. Essa permanência física era também uma marca social. Quem não se prostrava havia quebrado uma etiqueta que sustentava a ilusão da ordem. Sobre essa etiqueta, o palácio ergueu arquivos de suspeita e notas que durariam mais que a vida da mulher.
Quando a gravidez era confirmada, algumas eram isoladas em alojamentos especiais, outras enviadas temporariamente a templos ou casas de repouso do imperador. Em certas cortes, existiam rituais de banimento simbólico, um conjunto de procedimentos que oficializavam o desaparecimento público. As mulheres que envelheciam ou que já não serviam mais à função política eram encaminhadas a templos, onde sua presença física deixava de ser pública. O que para a corte era uma transição ritual, para a mulher nem sempre significava abandono tal como o Ocidente moderno entende. Muitas vezes era uma expulsão social travestida de piedade. Regra 7. Os presentes são dívidas. Presentes não eram apenas presentes, eram instrumentos de domínio. Ao receber objetos luxuosos, sua família imediatamente assumia uma dívida simbólica com o trono. As joias nos pulsos vinham acompanhadas de promissórias invisíveis, escritas com a necessidade de gratidão eterna. E se a família não honrasse esse contrato, havia retaliações que variavam de cortesias negadas à pressão política direta. Assim, o sistema se expandia além do harém. Ele penetrou lares, alianças comerciais, casamentos e funerais. Um anel podia significar tanto poder quanto prisão. Existe também a vigilância em camadas. Não há apenas o eunuco que comanda e vigia. Há testemunhas escolhidas entre as próprias concubinas, há competidoras, há aliados que tornam possível a tática de controle. Às vezes, a vigilância vinha em forma de gentileza calculada. Esta traz notícias. Testemunhas eram chamadas, observavam comportamentos, anotavam pequenos deslizes que podiam ser depois transformados em provas de desobediência. O panóptico palaciano não era apenas arquitetônico, mas social. Todas se observavam porque o sistema queria que se tornassem fiscais umas das outras. Regra 8. Hierarquias e testemunhas. A hierarquia do harém é uma teia que sangra em todos os sentidos. Há privilégios que alimentam fidelidades e punições que alimentam medo. Min ocupou uma posição onde podia ler a face do eunuco-chefe como se fosse um contrato. Ela oferecia favores, não no sentido erótico, mas no sentido de proteger ou denunciar, e isso a tornava indispensável. A indispensabilidade cria responsabilidade. Ser indispensável dentro daquela máquina pode significar coautoria com o sistema de opressão, mesmo quando a intenção íntima é apenas sobreviver. No centro da máquina há o eunuco-chefe, uma autoridade que atua como tradutor entre o mundo feminino do harém e o mundo masculinizado do trono. Ele aplica punições, organiza cerimônias, decide quem avança e quem é relegada. O eunuco não é uma figura unidimensional. Muitas vezes foi também um prisioneiro da ordem que sustenta. Ele tem autoridade, mas também depende do sistema que o sustenta. Em alguns relatos, os eunucos eram tão vulneráveis quanto as concubinas. Mantinham laços familiares interrompidos, tinham que provar lealdade a um trono que podia descartá-los. É importante compreender essa complexidade humana. Dentro de estruturas opressivas, atores diferentes cumprem papéis que os tornam ao mesmo tempo vítimas e agentes. Surgem então as formas de resistência. Não pense que tudo era total submissão. Havia códigos secretos, pequenos rituais que desafiaram o apagamento. A linguagem codificada nas bordas dos lenços, a disposição de flores no vaso que dizia "estou aqui" ou "preciso de ajuda", canções que mudavam a sílaba para transmitir consolo à distância. Uma vez, Min costurou uma sequência de pontos que, para olhos externos, eram apenas decorações. Para nós, eram um mapa de maternidade, aviso sobre medicação, alerta sobre a presença do eunuco. Essas micropráticas eram risos minúsculos num teatro sufocante. Regra 9. A resistência tem preço. Cada ato de solidariedade era uma operação de risco. Uma flor colocada fora de hora podia trazer punição. Uma troca de olhar podia significar remoção para outro setor do palácio. Ainda assim, havia coragem. A coragem não era a ausência de medo, era a decisão de enfrentar o medo com um gesto mínimo, um beijo furtivo na mão de uma amiga, uma carta escondida dentro de um bordado, um arranjo de dedos que significava lembre. Esses pequenos atos preservavam algo que as regras tentavam apagar,
a memória de que éramos pessoas. Regra 10. Envelhecimento e remoção social. Se a reprodução era política, o envelhecimento era um risco tectônico. Quando o corpo deixou de ser útil segundo os critérios do palácio, ele era deslocado. Em alguns casos, o destino era um templo, em outros, um alojamento distante. A ritualização da saída buscava transformar perda em cerimônia. Às vezes, era entrega ao cuidado espiritual, outras vezes era abandono com aparência de piedade. A morte social vinha aos poucos, as visitas eram raras, o nome deixava de ser pronunciado em certas salas, e a memória pública se tornava um espaço erodido pelas novas prerrogativas do trono. Há então o ritual mais proibido de todos, o esquecimento intencional. Não me refiro apenas a remover alguém do palco público. Falo do apagamento sistemático de lembranças, do incentivo a que a própria mulher deixe de narrar sua vida. O palácio ensina a confundir passado e presente. A memória transforma-se em algo que precisa ser aprovado. Quando aprendi a falar de mim em terceira pessoa, percebi que havia lenta e imperceptivelmente aceitado que meus dias fossem recortados por terceiros. O esquecimento era um ritual que consumia não só o corpo, mas a história. Regra 11. O presente que elimina. Em uma ocasião, uma jovem recebeu um colar tão esplêndido que sua família passou a dever lealdade que nem mesmo suspeitava ter firmado. Quando a mãe recebeu puxões de cordeiro, percebeu que o presente havia vindo com obrigações além do agradecimento. A dívida foi usada para silenciar um conflito entre sua família e um oficial do palácio. Aprendi que objetos são arma e que o luxo pode ser prisão. É um tipo de violência simbólica, o presente que, ao invés de libertar, encadeia. Regra 12. A manipulação das famílias. Se queria controlar alguém, o palácio controlava suas raízes. Maridos, pais, irmãos, todos se transformavam em peças de barganha. Promessas de promoção, ameaças veladas, cortes de comércio, tudo fazia parte de uma política que transformava famílias em garantias de obediência. Uma irmã podia ser comprada por um cordão de seda. Um filho podia ser visto como moeda de troca. Essas estratégias eram sutis e devastadoras. Elas minavam o apoio externo de quem já estava isolada. No meio de tudo isso, ocorriam punições que não eram necessariamente espetaculares, mas que corroíam a autonomia. Isolamento, exposição à humilhação pública, retirada de favores, envio para regiões distantes. A punição mais eficiente, muitas vezes, era suspeita formalizada. Ser acusada de deslealdade, de ter quebrado uma etiqueta, podia significar anos de perda. E o poder, quando precisa manter a obediência, prefere punir com medo prolongado do que com violência abrupta. Regra 13. A acusação como ritual. Alguém murmura, outra confirma e o rumor vira expediente. Em mais de uma história, vi mulheres desaparecendo por acusações que começaram como mal-entendidos. É assim que passam as chaves do controle, pela transformação da palavra em sentença. Portanto, escolha suas confidências com cuidado, mas saiba também que o isolamento total é arma do opressor. A solidariedade calculada, silenciosa, era a resistência mais segura. Regra 14. O médico do palácio não é apenas médico. Os médicos que atendiam as concubinas eram muitas vezes parte do mecanismo de vigilância. Eles faziam exames, relatavam, marcavam calendários. Em alguns relatos, médicos eram chamados para verificar a veracidade de uma gravidez. Em outros, eram instrumentos para confirmar que algo estava sob controle. A medicina palaciana podia salvar, mas também podia escriturar o destino alheio. Por isso, havia sempre a arte do oculto. Medicamentos disfarçados, chás que aceleravam ou retardavam ciclos, remédios que tentavam recuperar um pouco de autonomia sobre o nariz do vigia. Regra 15. O ritual de nomeação da criança. Quando nascia uma criança, a corte decide. O ato de nomear é um rito de posse. Às vezes, a mãe sequer tem voz. A criança, enquanto soma de regras e corações, torna-se objeto político imediato. Histórias contam que algumas que nasceram no harém tiveram seus nomes dados segundo alianças, não por amor. É mais um momento em que o íntimo vira Estado. Você pode perguntar: o que resta de humanidade após todos esses castigos?
Restam lembranças e rituais de liberdade que são mais frágeis que qualquer seda, mas também mais persistentes que o medo. Vi mulheres inventarem pequenos alfabetos nas dobras dos lenços para contar histórias da infância, ou conspirarem contra a própria desumanização trocando receitas de chá em código. Essas ações não derrubaram um trono, mas preservaram a resistência pessoal e, por vezes, permitiram a fuga de algumas. Regra 16. A fuga é possível, mas rara. O palácio é uma máquina que reduz as saídas a números ínfimos. Algumas mulheres conseguiram escapar ao custo de toda a sua rede. Outras foram ajudadas por redes externas que subornaram guardas, forjaram documentos, criaram fugas que pareciam mitos. Escapar significava não só deixar o palácio, mas também reconstruir uma identidade que o harém havia limado. Muitas preferiram a inércia. Sobreviver dentro era menos arriscado que a exposição ao mundo exterior, que podia não aceitar uma mulher marcada pelo palácio. Vem então o clímax da minha história, aquilo que me levou a reconhecer ao mesmo tempo minha culpa e minha dor. Eu ensinei regras. Não fui apenas vítima, em muitas ocasiões fui mediadora. Eu repassei coreografias, expliquei posturas, contei como fingir que se estava bem depois de um encontro que nada tinha de consensual. Fiz isso para proteger vidas e para manter meu lugar. A ironia é que, ao ensinar as regras, aprendi a perpetuá-las. Tornei-me elo de uma cadeia que, por medo, acreditava proteger todas nós, quando, na verdade, protegíamos o trono. Houve um dia em que entendi que minha voz era uma peça do mecanismo. Vi uma menina de 18 anos, você, naquele corredor, aceitar cada instrução com olhos arregalados, e algo em mim se partiu. Eu via meu passado se repetir. A consciência de que eu ajudara a formar futuros submissos foi um golpe mais doloroso que qualquer punição. Foi aí que as micro-rebeliões se tornaram mais importantes. Comecei secretamente a abordar pontos diferentes, a entoar canções que lembravam as mães que tinham sido arrancadas, a amontoar pequenas evidências de memória que pudessem, quem sabe, reencontrar a pessoa que o palácio queria dissolver. No fim, o harém é um espelho ampliado do mundo exterior. As técnicas que aprendi lá, apagamento de identidade, gestão da reprodução como instrumento político, instrumentalização das emoções, não eram exclusivas do palácio. São formas políticas que se repetem em diferentes criolares do poder ao longo da história. O que chamamos hoje de políticas públicas, de estratégias de manipulação econômica ou de cultos à imagem tem parentesco com aquelas rotinas palacianas. Por isso, a história que conto é importante, não para alimentar voyeurismo, mas para entender como o poder se sustenta ao transformar pessoas em instrumentos. Se ao ouvir tudo isso você sente raiva, tristeza ou incredulidade, permita esses sentimentos, eles são legítimos. A denúncia não extingue o sofrimento, mas ilumina caminhos. O que podemos fazer com essa luz? Primeiro, lembrar que a memória precisa ser preservada. Quando relatos se tornam silentes, os mecanismos voltam a operar sob novas roupagens. Segundo, reconhecer os pequenos atos de solidariedade que, apesar da precariedade, foram capazes de manter fios de humanidade. Terceiro, entender que transformar sistemas exige mais do que heróis isolados, exige redes de proteção que garantam a autonomia do corpo e da palavra. Ao concluir, deixo uma imagem. O corredor onde tudo começou permanece com a mesma acústica. O som da água continua, as velas se apagam e reacendem, e o incenso vai embora com o vento. Mas o corredor não é apenas lugar de aprisionamento, é também arquivo. Em suas fendas há discursos bordados, cartas escondidas, nomes sussurrados. Onde houver memória, haverá possibilidade de reparação. E mesmo que o sistema persista em outras formas, nossas narrativas são a resistência que não cabe em regras. Se esta história te tocou, comente qual regra mais te chocou e compartilhe para que outras pessoas reflitam sobre as dinâmicas de poder que atravessam espaços privados e públicos. Assista ao próximo vídeo em que analisamos documentos e relatos históricos que inspiraram esta dramatização. Você encontrará referências e notas na descrição para aprofundar sua leitura.
Obrigada por permanecer até aqui e por carregar com cuidado essas memórias que ninguém te ensinou na escola.